André era um médico bem-sucedido na Terra, um homem que acreditava ter o controle de tudo. Mas o destino guarda mistérios que a ciência dos homens ainda não consegue explicar. Quando ele fechou os olhos para o mundo material, não encontrou o descanso que esperava. Ele acordou em um lugar onde o sol não brilhava. O ar era pesado, carregado de uma névoa que parecia feita de pensamentos de angústia. André estava no que a espiritualidade chama de zonas de sombra, um lugar de reflexão profunda para aqueles que negligenciaram o espírito enquanto cuidavam apenas do corpo. Ele não entendia por que estava ali. Eu fui um bom médico, eu ajudei pessoas, gritava ele para o vazio. Mas o eco de sua própria voz era a única resposta. O tempo naquele lugar não era medido por relógios, mas pela intensidade do arrependimento. André passou o que pareceram anos enfrentando o deserto de sua própria alma, entendendo que o orgulho e a vaidade eram as correntes que o prendiam àquela escuridão. Foi quando ele atingiu o ponto máximo de sua humildade. Ele caiu de joelhos e, pela primeira vez na eternidade, orou. Não uma oração de palavras decoradas, mas um grito de socorro que veio do fundo do seu ser. Senhor, tenha piedade de mim. Nesse exato instante, uma luz suave começou a rasgar a névoa escura. Duas figuras luminosas aproximaram-se. Eram Clarencio e seus auxiliares, trabalhadores da colônia Nosso Lar. Eles não vieram para julgar André, vieram porque a vibração dele finalmente havia mudado. Ele estava pronto para ser ajudado. Eles o envolveram em mantos de luz, em um piscar de olhos, a paisagem mudou. O ar tornou-se leve, com um perfume de flores silvestres e água fresca. André sentiu que seu corpo espiritual, antes pesado e dolorido, começava a se refazer. Eles haviam cruzado o portal. Eles estavam entrando em Nosso Lar. Ao atravessar os grandes portões da colônia, André notou algo que o deixou fascinado. No topo do pórtico principal, brilhava o símbolo do número 8 deitado, o infinito. Clarencio olhou para ele e disse: aqui, André, você aprenderá que a vida nunca para. O que você viveu lá fora foi apenas uma curva no caminho. Agora, você entra no ciclo do aprendizado eterno. André foi levado para o hospital da colônia, mas não era como os hospitais da Terra. As paredes eram feitas de um material que parecia madreperola, e a música que preenchia os corredores tinha o poder de fechar as feridas do espírito. Ele percebeu que, para ser um médico no céu, ele primeiro precisaria aprender a ser um paciente humilde. Quando André Luiz recuperou as forças para caminhar, ele foi levado para conhecer a estrutura da colônia. Ele ficou maravilhado. A cidade era desenhada em forma de uma estrela de 6 pontas, organizada com uma perfeição que nenhum urbanista da Terra jamais sonhou. Havia grandes parques repletos de árvores cujas folhas pareciam feitas de esmeraldas vivas. Mas o que mais chamou a atenção de André foi o Ministério da Regeneração. Ali, ele viu milhares de almas trabalhando com alegria. Não havia dinheiro, não havia moedas de ouro ou prata. Clarencio explicou que a moeda de troca em Nosso Lar era o bônus hora, um registro do tempo dedicado ao bem do próximo. André, ainda carregando o orgulho de ter sido um médico renomado, aproximou-se de um dos coordenadores e ofereceu seus serviços. Sou médico, formado com honras. Gostaria de assumir um posto de comando, disse ele. O coordenador olhou-o com uma doçura profunda e respondeu: aqui, André, os títulos da terra ficaram no túmulo. Para ser médico de almas, você precisa primeiro aprender a limpar o chão onde os sofredores caminham. Foi um choque para o seu ego. André foi designado para os serviços mais simples de limpeza e auxílio nas câmaras de retificação. No início, as suas mãos, acostumadas apenas aos bisturis finos, estranharam o trabalho pesado. Mas, a cada hora de dedicação, ele sentia que um peso saía do seu peito. Ele estava entendendo o equilíbrio do número 8. Para subir na escala espiritual, é preciso descer na escala da humildade. Um dos momentos mais sublimes foi quando ele conheceu o reservatório de água da colônia. Não era apenas água para beber, era um fluido magnetizado com energias de cura.
A água brilhava com uma tonalidade azulada e, ao ser ingerida, espalhava uma sensação de vigor por todo o corpo espiritual. André percebeu que a nutrição ali não vinha de alimentos pesados, mas da absorção de elementos da natureza e de pensamentos elevados. Ele passou meses observando como os mentores cuidavam daqueles que chegavam em estado de abuso emocional ou desespero. Ele viu que a medicina do céu utiliza a música, as cores e o passe magnético. André começou a entender que a saúde do corpo é apenas o reflexo da harmonia da alma. Certa tarde, enquanto descansava num bosque de flores que mudavam de cor conforme a música ambiente, André pensou na sua família. O seu coração apertou. Ele sentiu uma vontade imensa de saber como estavam a sua esposa e os seus filhos. Foi nesse momento que ele aprendeu sobre a lei da sintonia. Clarencio avisou: você só poderá vê-los quando seu amor for maior do que o seu desejo de posse. O verdadeiro amor não prende, ele liberta. André Luiz mergulhou então nos estudos sobre a reencarnação e o planejamento das vidas futuras. Ele viu grandes mapas que mostravam os fios do destino se cruzando, formando o desenho do infinito. Cada ação de hoje é a semente do amanhã. O portal da alma estava revelando para ele que a morte é apenas uma mudança de endereço, e que o trabalho é a escada que nos leva de volta para a luz. Após muito tempo de trabalho e estudo em nosso lar, André Luiz finalmente recebeu a permissão que tanto buscava: visitar a sua antiga casa na Terra. O seu coração palpitava como o de um jovem. Ele imaginava o reencontro, os abraços e a alegria de sua esposa ao sentir a sua presença. Ao chegar ao antigo lar, porém, André sofreu o seu último grande choque. Ele encontrou a sua esposa casada com um outro homem. O seu primeiro impulso foi de revolta e ciúme. As sombras do antigo André tentaram retornar. Mas, ao olhar mais de perto, ele viu que o novo marido de sua esposa estava gravemente doente, e que ela sofria novamente com a iminência da perda. Foi nesse momento que o aprendizado do número 8 e da colônia Nosso Lar brilhou em sua alma. Em vez de sentir ódio, André sentiu compaixão. Ele entendeu que a vida continua para todos e que o amor verdadeiro não é egoísta. André não se fez visível para cobrar nada. Em vez disso, ele estendeu as suas mãos luminosas sobre o homem que agora ocupava o seu lugar e aplicou-lhe passes de cura. Ele ajudou o seu rival a recuperar a saúde, apenas para ver a sua antiga esposa feliz. Naquele gesto de sacrifício silencioso, André Luiz deixou de ser um aprendiz para se tornar um verdadeiro trabalhador da luz. Ele compreendeu que somos todos irmãos em uma jornada infinita de idas e vindas. Ao retornar para a colônia, André não era mais o médico orgulhoso que havia partido. Ele era agora um cidadão do universo. Ele olhou para os jardins de nosso lar e percebeu que a sua verdadeira família era a humanidade inteira. A morte havia perdido seu aguilhão, ela não passava de uma ponte dourada entre dois mundos que se amam e se ajudam constantemente. A história de André Luiz nos ensina que o céu não é um lugar de descanso eterno, mas um campo de trabalho e evolução. Que as nossas feridas da alma são curadas pelo serviço ao próximo e que o amor é a única bagagem que realmente levamos daqui. Que cada um de nós possa construir, hoje mesmo, o seu próprio nosso lar através de gestos de bondade e compreensão. Se esta jornada de André Luiz trouxe uma nova visão sobre a vida e o além para você, não guarde essa luz apenas para si. Inscreva-se no Portal da Alma e faça parte desta corrente de despertar e consolo. Deixe nos comentários a palavra luz se você acredita que o trabalho pelo bem é o caminho da nossa evolução. Agradeço por caminhar comigo através destas dimensões de aprendizado. Muita paz em sua jornada, fique na luz, e até o nosso próximo encontro.